Beraldo até a tribuna para falar pelo tempo de 5 minutos. Bom dia a todos e a mesa, diretora, muito obrigado pelo espaço disponibilizado para nós da Escola Pública de Trânsito. De imediato, em nome da minha esposa, a Neuza, transmito um feliz Dia das Mães para todas as mães caxienses, em virtude, inclusive, que nós temos o Dia da Mulher Caxiense, dia 11 de maio também, Então, são datas comemorativas que eu acredito que são o alicerce de qualquer família. Bom, inicialmente o Maio Amarelo, ele começou em 2011, e qual é o propósito do Maio Amarelo? Chamar a atenção de toda a sociedade pelo que está acontecendo no trânsito, principalmente quando se fala em óbitos, as mortes no trânsito e as consequências, que seriam os sequelados. É um número muito elevado que nós temos de morte no trânsito, não só no Brasil, no mundo inteiro, mas vamos regionalizar, vamos falar em Caxias. Nós temos um levantamento histórico que nós estamos acompanhando desde 2007 até ontem, extraoficialmente, nós estamos com 965 mortes no trânsito em nossa cidade. O interessante disso, que nesses 228 meses que a gente está contabilizando, nós só tivemos em 10 oportunidades a não morte de ninguém no trânsito. Então, é muito importante isso. Então, em todo esse 2007 até hoje, só 10 meses em Caxias do Sul nós não tivemos mortes no trânsito. É um número elevado demais, estamos, infelizmente, quase chegando à marca dos 1.000 mortos no trânsito, e nós estamos discutindo pouco isso. Nós discutimos muitas outras coisas no trânsito, mas o fundamento principal, que é a vida, nós não estamos falando. Nós temos que levar em pauta essa parte do trânsito, que é a morte silenciosa. É notícia de capa de revista, de jornal, das redes sociais, um dia, dois, mas são 965 famílias que foram desestruturadas a partir de 2007 até agora. E muitas delas, com certeza, não conseguiram se recompor, por vários motivos. Então, o Maio Amarelo, a gente fala para isso, nós chamarmos a atenção do que está acontecendo. Dentro disso tudo, é interessante, dessas 960 mortes, mais de 960 mortes, nós temos 271 condutores de veículos, 16 ciclistas, 36 caroneiros de moto. Este que é um preocupante no nosso entendimento da Escola Pública de Trânsito, 254 mortes de atropelamentos, por atropelamentos. 252 motociclistas, 137 passageiros e um que é o skatista. Então, dentro também, que é a nossa preocupação, inclusive nós já transmitimos essa ideia no Conselho Municipal do Idoso, e aqui a Câmara tem um papel muito importante, na Comissão do Idoso. Nós temos, em todos esses idosos, 164 mortes no trânsito são idosos, e 91 dessas 164 mortes são por atropelamento. Então, nós temos um número muito elevado de idosos, e como a gente sabe que o Brasil já tem uma população muito idosa, cada vez vai aumentar mais o número de idosos, então eu acho que nós temos que começar também a discutir essa política do idoso no trânsito. O mês de junho é considerado o mês da violência contra o idoso. E a gente fala muito sobre os bancos, os empréstimos consignados, uma série de fatores que envolvem o idoso. Mas nós não falamos da violência do idoso no trânsito. E isso nós temos que começar a atacar. Por quê? Porque nós estamos nos tornando uma comunidade, uma população muito idosa. Então, já fica alguma ideia já para nós trabalharmos isso a médio prazo, pelo menos, para conseguirmos evitar o pior.
Então, de parte da Escola Pública de Trânsito, né, nós estamos à disposição de todos vocês, da comunidade, ela é aberta ao público, não é fechada. Nós temos vários trabalhos de conscientização feitos e nós começamos, fundamentalmente, esse ano, um trabalho mais incisivo, secretária Marta, nas escolas. Começamos a fazer um trabalho esse ano pontual com a gurizadinha, né? É um trabalho muito bom, gratificante, que para termos um trânsito mais humanizado daqui a uns anos. Era isso, agradeço a oportunidade novamente, presidente, né? E colocamos a escola pública à disposição de todo mundo. Obrigado. Tudo bom? Obrigado pela presença, Carlos Beraldo, nesta Casa Legislativa. Parabéns pela campanha de conscientização.